Muito bem, nós continuamos com o Encontro Saudável, num cenário diferente, num ambiente diferente. Não estamos no nosso estúdio, estamos aqui no Hospital Gênesis, que cedia um grande encontro de especialistas da área da ginecologia, cirurgiões, coloproctologistas, enfim, profissionais que se debruçam no estudo da doença da endometriose, que é uma doença enigmática ainda, que tem muito chão pela frente para se descobrir mais coisas, né, Dr. William? Com certeza. Eu estou com o Dr. William Kondo, que é médico ginecologista, cirurgião também, tem uma vasta experiência com relação à endometriose, a cirurgia laparoscópica, né, Dr. William? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do seu trabalho, veio de Curitiba especialmente para esse curso, e como que é trabalhado isso em Curitiba? A gente sabe que tem uma equipe aqui que trabalha muito, estuda muito. Isso está presente na sua rotina em Curitiba também, com seus colegas médicos? Na verdade, eu acho que na grande maioria dos grandes centros hoje nós temos algumas equipes especializadas na abordagem cirúrgica das pacientes com endometriose. Na verdade, essas equipes elas são constituídas não só pelo ginecologista e pelo cirurgião, mas envolve outros profissionais, tanto da área médica, assim, o diagnóstico começa com o ginecologista e com o profissional da área de imagem, o radiologista, dependendo do objetivo do tratamento da paciente, se ela é portadora de endometriose com sintoma de dor, e eventualmente vai fazer um tratamento clínico, o próprio ginecologista vai manejar a situação. Se ela tem necessidade de cirurgia, eventualmente pode ter comprometimento da parte extraginecológica, seja urinária, daí às vezes o urologista entra como uma peça importante da equipe multidisciplinar. E do ponto de vista de cirurgia ainda, o comprometimento de intestino, que daí a gente tem o papel do cirurgião coloretal, mas nesse meio da equipe multidisciplinar nós temos os profissionais que lidam com dor, que às vezes o paciente pode ter persistência de alguns sintomas dolorosos no pós-operatório, você tem os profissionais que agem na parte de reprodução assistida, porque muitas vezes a cirurgia não é a melhor opção de tratamento para a infertilidade, então às vezes essa paciente tem indicação de ir para um tratamento de reprodução assistida com fertilização in vitro. Fora isso, enfermagem, fisioterapia, psicóloga, porque é uma doença que afeta tanto a parte de saúde, do ponto de vista de doença mesmo, quanto o psicológico de algumas pacientes, por causa da dor crônica que promove, por causa da dificuldade para engravidar, então acaba envolvendo outros profissionais não médicos na equipe multidisciplinar. Certo. E com relação a esse encontro, né, como que você avalia essa reunião de diversos especialistas, né? Você acabou de falar mesmo os que se envolvem nessa questão cirúrgica. Como que você avalia esse encontro e o que nós, né, que somos mulheres, pacientes, né, você que está em casa assistindo, que está pensando agora, avaliando se de repente aquela cólica forte que você tem durante o período menstrual ou depois do período menstrual não pode ser um dos sintomas da endometriose. Isso é uma coisa assim que a gente bate muito na informação, Dr. William, quando a gente começou a fazer as campanhas em Cascavel, porque tem muitas mulheres que procuraram o médico depois e descobriram que tinha endometriose justamente porque ouviram falar. Até então achavam que era um queixume comum. Muitos médicos também numa primeira consulta não pensam em endometriose, é uma realidade, me corrija se eu estiver errada, né? Então, quer dizer, qual é o olhar que o médico tem que ter quando ele recebe essa paciente com esse tipo de queixa? Hoje a gente sabe que a prevalência de endometriose nas mulheres na idade reprodutiva gira em torno de 10, 15%. Então, na verdade, são muitas mulheres. Acho que o grande problema inicial está no diagnóstico. Assim, apesar de a gente conhecer a doença como ginecologista, dizer que mais de 90% dos ginecologistas, quando a paciente se queixa de cólica ou de dor, acaba dizendo para o paciente que provavelmente seja uma situação normal e que não seja nada, e acaba nem lembrando da questão da endometriose ou acaba nem investigando a fundo a doença. Então esse é o primeiro ponto. A partir daí vem as outras considerações importantes, que é assim, para você fazer um diagnóstico das formas mais graves, que é o que a gente chama de endometriose profunda, que corresponde mais ou menos uns 20-30% de quem tem endometriose tem essa forma mais grave, que é a doença profunda, você necessita de alguns radiologistas com experiência no diagnóstico. Assim, não é todo profissional que lida com exame de imagem que tem a capacidade técnica para fazer o diagnóstico por exame de imagem. Então, normalmente são exames de imagem normais, assim, ecografia transvaginal,
que é a mesma que a pessoa faz de rotina, é a mesma que vai fazer diagnóstico de endometriose profunda, a ressonância de pelve é a mesma que você vai pedir por qualquer doença, e é a mesma que vai fazer o diagnóstico de endometriose profunda, mas os profissionais que atuam na área de radiologia, eles também têm um treinamento específico para o diagnóstico de endometriose, existem protocolos específicos de preparo para fazer o exame. Então, o primeiro problema seria o ginecologista pensar na doença, daí surgem os problemas sequenciais, que seria no diagnóstico, e daí o terceiro problema, depois que você faz o diagnóstico, é fazer o tratamento cirúrgico, porque daí, dependendo da complexidade da doença, você vai necessitar de uma equipe ultra especializada para fazer o tratamento da doença, que daí envolveria as equipes multidisciplinares. Perfeito, Dr. William. Obrigada por sua participação aqui conosco, viu? Muito obrigado a vocês. Joia! A gente continua aí fazendo a cobertura desse grande evento científico realizado aqui no Hospital Gênesis.